Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a modalidade de ensino da educação especial na perspectiva inclusiva. Por quê? Porque você está na escola, tem que ser inclusivo. Modalidade é uma característica peculiar, particular, de um modo de fazer diferente. E a educação especial é obrigação de todos nós. Eu sou Eliane Ugliano, minha missão é ajudar pessoas a aprender educação de uma forma mais clara e objetiva e amar a educação assim como eu. Quero começar o vídeo agradecendo as 170 pessoas que se inscreveram no meu canal nessas 2 semanas. Tem sido incrível o retorno, então eu quero sempre estar aqui agradecendo, porque é esse o objetivo, de que cada mais pessoas pensem educação muito mais amplo, de uma forma muito mais de acolhimento e inclusão, que todos os alunos tenham oportunidade de avançar com a educação, que tenham sucesso nas suas aprendizagens. Então vamos lá. A educação especial, ela vai se configurar a partir de leis. Então a gente tem a Constituição de 88, a LDB de 96, a LBI de 2015 e a Política de Educação da Educação Especial aqui em São Paulo de 21. E isso tudo vem dentro de uma perspectiva histórica, de um movimento que foi ocorrendo ao longo dos anos e que a gente pode falar que é uma coisa muito atual. Por quê? Porque só a partir de 1945 que a gente sai da exclusão total das pessoas com deficiência, e a partir de 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter os mutilados, os heróis de guerra, que eram os deficientes. E aí a gente tem o momento da segregação. Então eles estavam lá à margem da sociedade, mas as pessoas começaram a entender que eles existiam, então muda o olhar. E com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, a gente vai ter no 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que todos têm direito à educação. A gente sai da segregação para a integração, que é quando você tem ali o aluno dentro da escola, então todos têm direito à educação, mas ele está à parte. E só alguns casos os alunos conseguiam avançar dentro da capacidade dele, não era muito do que a escola fazia. Ele era colocado na sala regular. Só que a partir de 88 a gente vai ter, com a 7ª Constituição do Brasil, para garantir os direitos a todas as pessoas que na época a gente chamava de minorias, com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que a gente olha a criança como um sujeito de direitos, e daí qualquer pessoa que infringe alguma lei contra a criança e adolescente vai ser como um crime, né? Vai considerado crime. Aí o Brasil participa de 2 conferências, uma em Jomtien, em 1990, na Tailândia, que aí assina a Declaração de Educação para Todos, colocando uma educação mais inclusiva para eles. Aí depois, no 1994, a gente vai ter na Espanha, na cidade de Salamanca, a Declaração de Salamanca, que é quando a gente tem uma educação inclusiva e entendem que eles vão ser colocados na rede regular, então aí a verdadeira inclusão, na rede regular, e eles vão ter as atividades à parte de uma educação inclusiva. Então a LDB de 96, ela vai contemplar isso, e a gente vai começar a olhar de uma forma diferente para a escola. Só que o que a gente percebe? Que parece que tem mais gente hoje deficiente no Brasil do que no passado. Só que, na verdade, eles não chegam a 9%. Então, a gente tem no último IBGE, censo do IBGE de 22, que são 18,6 milhões de pessoas, então 8,9% de pessoas com deficiência no Brasil. E o termo correto que a gente fala é estudantes elegíveis do Serviço de Educação Especial. Então, até um tempo atrás, a gente tinha até pessoas que falavam, né, como eu disse, portadores de deficiência, hoje não mais. Então, elencando a deficiência que ele tinha, hoje não mais. Então, hoje quem é? É o público-alvo, que é o elegível do Serviço de Educação Especial. E isso é tudo com uma forma muito intencional, muito coletiva. Eu não posso fazer no amadorismo, fazendo assim de qualquer jeito, no improviso, não. A gente precisa fazer pensando e refletindo sobre a nossa prática, do que realmente a gente pode pensar num currículo individualizado, cada um com o seu ritmo e o seu tempo de aprendizagem. A Constituição de 88, ela vai colocar no artigo 1º, inciso 2, que todas as pessoas com ou sem deficiência têm direito de viver em sociedade. E a partir disso, eles têm direitos à igualdade de condições para acesso.
Igualdade é uma palavra que parece muito bonita, mas na prática ela gera desigualdade. Se eu der a cada um igualmente, eu já estou gerando desigualdade. Então vejam aí a ilustração, como dar para uma pessoa que tem deficiência a igualdade, ele vai estar desigual. Então a palavra que se quer hoje em educação e na sociedade é equidade. A equidade ela consegue contemplar, por quê? Porque ela dá a cada um segundo a sua necessidade. Ele é um termo que vem da sociologia, que é do próximo à alteridade. Então, você faz justiça social dando a cada um segundo a sua necessidade. E aí, na Constituição, no artigo 3º, inciso 4, a gente fala que a promoção do bem de todos, sem qualquer preconceito ou discriminação. Tanto a educação especial quanto eu falei aqui, tem no meu canal, a educação étnico-racial e de ensino da cultura afro-brasileira e africana, a gente tem que fazer da escola um lugar de pedagogia que combata a discriminação, que combata o preconceito. Então tem que partir da escola isso. Esse movimento vem da escola, do coletivo, de todos. No artigo 5º, inciso 1, não sendo admissível tratamento desigual apenas com base em condição de deficiência. Então aí eu quero falar assim, vamos ajudar o ceguinho, vamos ser capacitista, tadinho, ele não vai conseguir, vamos ter que ajudar. Então não tem um olhar de dó. Eu vejo muitas vezes alguns alunos, né, que são esses alunos elegíveis para a educação especial, que às vezes até se aproveitam porque todo mundo trata ele com dó. Não, ele tem que ter os mesmos direitos, mas também os deveres. Então é isso que a gente tem que entender. Não vamos fazer capacitismo, tá? Não vamos tratar eles desigualmente por causa da condição que eles têm. Outro é o compromisso que a gente tem com eles, de que eles também sejam pessoas que se desenvolvam. Então, ele está na escola para passar tempo, não está na escola só para socializar. Eles têm que ter lá para se desenvolver. Então, esse é o compromisso para o exercício da cidadania e o que é muito interessante. Eles podem ser pessoas produtivas que possam estar qualificadas para o mundo do trabalho. Então, assim, os pais e as mães, o que eles mais querem é que eles possam ser pessoas que possam avançar e muitas vezes morar sozinho, ter seu emprego, né, de serem autônomos. Esse é o grande sucesso da aprendizagem da educação especial. Quando eles possam olhar para eles, que sejam pessoas que possam produzir dentro da nossa sociedade. E no artigo 206, inciso 1, a gente tem como princípio de ensino a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Nós tivemos durante muito tempo a garantia de acesso, né, por força de lei, mas as crianças não permaneciam. Por quê? Porque elas reprovavam, elas eram excluídas pelo sistema. E hoje a gente precisa garantir que essa criança acesse, por força de lei, que é direito subjetivo, à educação, direito de todos, inquestionável, mas também que ele consiga permanecer, que os mecanismos de permanência sejam garantidos. E a gente vai ter, com a colocação da educação especial, dos alunos elegíveis para essa educação especial, o atendimento educacional especializado. Então, você juntando esses dois serviços, você consegue realmente completar o que a educação especial se propõe. Na LDB, a gente vai ter o artigo 58, dizendo quem é o público-alvo dessa modalidade de ensino. Então, quem são? Os educandos com deficiência, então não se deve ficar distinguindo as deficiências. Então, é um aluno com deficiência, só se distingue quando a gente precisa de suporte, quando vai precisar do serviço. Mas para falar quem é que a gente vai oferecer na rede regular de ensino preferencialmente, é só deficiência. O TGD, que é um termo também anterior, que é os transtornos globais de desenvolvimento, que hoje a gente está substituindo pelo TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Altas habilidades de superdotação. A gente tinha antes que o superdotado era alguém muito bom, porque na escola, a escola ele estava além da escola. E na verdade a gente percebe que esse superdotado, ele sofre muito. Então ele precisa também de alguma ação. E altas habilidades, que é alguém que numa área ele se vai muito bem. Então o superdotado é em todas, altas habilidades em alguma área ou algumas áreas. Então ele é bom na área de exatas, na área de humanas, ok? E para eles, para esse público-alvo, é garantia de ter uma avaliação diagnóstica inicial e um plano
educacional individualizado. Isso eu falei no podcast que eu participei no dia 12 de fevereiro, está aqui também no meu canal, na parte de posts, falando sobre educação especial, e o questionamento era ali sobre essa questão de como eles poderiam avançar dentro, né, desse programa educacional individualizado que todos eles têm direito. E no parágrafo 2º, a gente vai ter que, se esse aluno preferencialmente não conseguir avançar na rede regular de ensino, quem pode propor que ele vá, quando não é possível essa integração, para esse atendimento educacional e serviço especializado? É a própria família. Ela que vai abrir mão, muitas vezes, pelo nível de suporte, normalmente o nível 3, essa criança não consiga avançar, sendo que eu tenho vários exemplos nas minhas escolas de que os alunos podem avançar. Por mais que ele pareça que não possa, ele pode avançar. Então, a gente não recomenda como educador que esse atendimento saia da sala regular de ensino e vá para esses institutos, como, por exemplo, a PAI, que hoje, na verdade, tem que entrar na justiça porque ele é pago para a família conseguir, mas muitos pais, por algum motivo, né, que só cabe a ele abre mão da rede regular. Mas não é o educador, principalmente o educador, tem que lutar para que ele fique na rede regular, para que ele possa ser uma pessoa funcional e que ele possa avançar na sua potencialidade. Muitas vezes no atendimento feito em serviços especializados, ele não consegue avançar, porque ele não é uma escola, né? Não é um lugar que ele vá avançar nas suas possibilidades. No artigo 59, a gente tem algo que também a gente tem que refletir muito como educador. Eu falei muitos anos, um termo que hoje já está equivocado e ultrapassado, que é o quê? A gente achava muito bonito falar assim, nossa, eu vou adaptar o currículo, vou adaptar o meu método, vou adaptar a minha técnica. E hoje não se deve falar essa palavra, porque quando eu penso em adaptador, adaptar, eu estou fazendo muitas vezes uma gambiarra, dando menos, e não, a gente deve dar ou a termo adequar, ou a gente deve falar acessibilidade ao currículo. Então, eu dou toda a acessibilidade. Ele que vai me mostrar o que realmente ele vai poder avançar ou não. Então, eu garanto tudo, mesmo que ele possa não conseguir ter tudo. Entenderam? Então, hoje é esse o olhar. Veja que não está na LDB a palavra adaptar. Existem algumas resoluções, algumas coisas que aparecem e por isso que a gente começou a usar. Mas esses termos estão obsoletos, eles já estão ultrapassados. Então, a gente precisa garantir acesso a todo o currículo e adequar aquilo que for da melhor maneira para que essa criança e aquele adolescente avance. Lembrem no vídeo de dicas, que também está aqui, das 30 dicas, né, para ir bem em provas e concursos, eu falo que na parte de leis, a gente quando tem a letrinha A do lado, a letrinha B, é uma nova redação ou é uma inclusão. Então, foi incluído que o poder público também vai fazer um cadastro nacional de alunos com altas habilidades de superdotação. Por quê? Porque a gente quase não tem muitos dados. A gente fala muito das crianças que têm deficiências, mas não fala muito da superdotação, não se avançou muito. O que se faz muitas vezes? Faz com que eles estejam os estudos acelerados, vão para frente, mas a gente não tem, na verdade, uma execução de políticas públicas para esse desenvolvimento pleno das potencialidades desse aluno, porque o superdotado, ele precisa de um tratamento desigual. Todo mundo acha que é legal, meu filho é superdotado, todo mundo quer ter um neto, um filho superdotado, mas ele também tem muitas questões socioemocionais. Por quê? Porque ele não está adequado, o cognitivo dele, muitas vezes na idade que ele está. Então, você avança, acelera os estudos, mas emocionalmente ele não está avançado. Isso acaba tendo uma grande discussão. Outra coisa que é no slide anterior que eu não falei, é o TDAH, que muita gente está pedindo, algumas leis estão podendo ser alteradas, de incluir o TDAH como educação especial. Até o momento ela não foi incluída, tá? Mas pode ser que chegue um momento que o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que ele ainda não é uma educação especial? Porque ele é um transtorno de aprendizagem. Tem uma lei específica que garante também essa acessibilidade do currículo para eles, mas ele começa a aparecer muito mais quando está ligado às questões escolares, porque ele tem essa hiperatividade, essa dificuldade de acelerar o cérebro, que faz com que ele tenha dificuldade de aprender.
mas ele não está. Então, os pais muitas vezes vão até as escolas, querem que eles sejam incluídos como educação especial, mas ele vai ter garantia de diferenças no acesso ao currículo, mas não como uma modalidade da educação especial, ok? E o documento Política de Educação Especial em São Paulo, que ele foi produzido em 21, ele fala dos marcos históricos que a gente tem e o que a gente tem de diferente aí. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que não fala só de educação, a gente vai ler ali todos os direitos em transporte, em saúde e a educação. Então lá tem tanto que a escola pública e particular tem que fazer para que essa criança e esse adolescente seja incluído, para que essa pessoa com deficiência seja incluída. E a Deliberação 5 de 2000, que fala de normas gerais para a modalidade da educação especial. O que é interessante? Quem é elegível ao serviço de educação especial nesse documento, ele fala também dos termos antigos, ele vai mudando e dando essa atenção. Que é quem tem direito à matrícula nessas salas, regulares, preferencialmente, e também quem vai no contraturno para a sala de recursos. Então, essa sala de recursos, ele vai ter o quê? Ele vai ter toda uma diferenciação da maneira que ele se molda. Então, vai ter uma estratégia, um espaço todo para desenvolvimento desse aluno, desse discente. Então, é uma sala separada que ele vai no contraturno. Não é na hora da aula, é fora do horário da aula. E a política em São Paulo, ela vai atender esses alunos que são elegíveis ao serviço da educação especial. Olha que interessante, complementando a aula da rede regular do período da manhã ou da tarde, dependendo do horário que a criança estuda. E quem é altas habilidades de superdotação, suplementando. Então, não abra mão para quem tem filhos com altas habilidades e superdotação da sala de recursos. Por quê? Porque é ali que muitas vezes o professor vai suplementar aquilo que seu filho pode avançar. Olha lá o pequeno Einstein aí, que o Einstein acabou desistindo da escola regular na época dele, porque não se tinha esse olhar de suplementar a aprendizagem com esse olhar de apoiar. E a estrutura da Secretaria de Educação, que mudou em 2019, com esse decreto 64.187, que reorganiza a Secretaria de Educação, ela coloca que nós temos 3 temas na área educacional que devem favorecer a modalidade de educação especial, que é a EJA, porque nós tivemos alunos que muitos anos ficaram fora da escola, e aí hoje muitos pais, sabendo, tendo informação que o filho dele poderia estar dentro da escola, às vezes ele já está em idade para a EJA, 15 anos ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. E a gente vai ter dentro do DEMOD, que é um departamento que estuda, né, as modalidades educacionais e como esse atendimento pode ser feito. A gente tem 3 centros especializados em São Paulo, que é o Centro de Inclusão Educacional, SINC, Centro de Jovens e Adultos, SEJA, e Centro de Apoio Pedagógico, CAP. E aí ele vai ter ações que vão ser voltadas para a educação especial. Nós, a Secretaria de Educação, as diretorias, ela tem muitas ações voltadas com o CAP. Então, o CAP é um grande parceiro ali para a gente. No estado de São Paulo, esse atendimento educacional especializado, ele vai realmente ser disponibilizado pelas seguintes formas. Então, sala de recursos, como eu disse, é uma sala de um professor especializado que vai ser regida por ele no contraturno, fora da sala regular, com classe de itinerância, que é quando eu não tenho espaço fixo, mas eu posso usar outros espaços, cada dia num lugar, dependendo do horário, mas eu não posso não ter sala de recursos, então ou eu tenho uma sala de recurso fixa ou sala de recurso itinerante. Para quem são alunos que são precisam de Libras, que é a Lei Brasileira de Lei Brasileira, né, de Sinais. Então, tem que ter um professor interlocutor. Atendimento hospitalar, então, vai aquele aluno que está adoecido no hospital, ele vai ter esse atendimento. O que está adoecido em casa, ou que ele não tem, ele é ligado a máquinas, que não pode ir para a escola, então ele vai ter atendimento domiciliar. E aí, em 2013, a Secretaria de Educação, ela assina um termo de ajustamento de conduta, um ATAC, para oferecer o cuidador, que é aquele profissional que vai apoiar nos serviços que é de trocar fralda, de limpar, de dar remédio, de apoiar aí ao banheiro.
e o transporte para aquele aluno que tem problema de locomoção por algum motivo e pede esse transporte, se for regular ou adaptado, que tem os veículos com adaptações para cadeira de roda, né? E aí hoje, como a gente pode, como tendo essa intencionalidade, não fazendo um amadorismo, a gente pode efetivar realmente essa ampliação do atendimento educacional especializado. É colaborando o professor da rede regular com o professor especializado, então a classe comum, então o professor regente, os professores especialistas das classes, com o professor especialista. Outra coisa é ampliar a rede de recursos. Então, por exemplo, se eu tiver um material adequado, que é uma mesa que possa levantar o olhar de um aluno que tem deficiência física, uma caneta que venha com um adaptador que deixa a caneta mais grossa para que ele pegue mais firme, uma mesa que tem um alfabeto que ele, se ele não fala, ele é não verbal, ele possa colocar o dedo e aprender a falar, quer dizer, tudo. Então, tecnologias que podem, a pessoa que não escuta, que não enxerga, possam usar. Então, é muito. Eu lembro que eu estudei em 1990, eu terminei o ensino colegial, terceira série do médio. Eu tinha uma menina que era cega e ela usava o braille. A gente já ali via. E a máquina é muito cara, então a gente precisa garantir a acessibilidade de recursos pedagógicos para que a criança possa aprender e o aluno. Cultura inclusiva, então como eu comecei hoje, não existe escola sem ser inclusiva. Se a escola, ela é inclusiva. União de todos para que a rede escolar seja cada vez mais inclusiva. Então a gente precisa aprender com os especialistas, com quem já tem boas práticas, quem que já tentou alguma coisa, sempre estar conversando com pessoas que fazem. Já teve um aluno, por exemplo, né, um aluno cego, já teve um aluno nível 1 de suporte do autismo, nível 3, para que a gente possa ter com essas boas práticas essa união. E oportunidade de educação para o mundo do trabalho. Então, assim, a gente tem que focar muito que essa criança e adolescente um dia vai estar no mundo do trabalho, que ele vai ter essa potencialidade dele garantida, que a gente consiga ele ser funcional, é tudo que a gente quer como educação. E aí a gente vem, então, o documento, que é esse documento da política de educação especial do Estado de São Paulo. Então, que ele fala do AE, que é um serviço disponibilizado para estudantes elegíveis da educação, ao serviço de educação especial. Então, o serviço, ele é caracterizado por quê? Então, qual a característica desse serviço? Tá? Então, ele vai ser realizado exclusivamente em sala de aula regular? Não, a gente está dizendo que para o aluno realmente despertar suas potencialidades, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, é a sala regular, mas também a sala que tem o do apoio, que é a sala de recursos. Então, exclusivamente errado. E por que eu faço isso já? Porque depois, se essa questão é aquela questão que eu venho aqui e faço a bolinha, que estão no meu vídeo de dicas para provas e concursos, e também no de acertar questões, como acertar questões, meus 2 vídeos que falam sobre fazer e realizar provas aqui no meu canal, eu digo que eu tenho que rabiscar, por quê? Porque daí se eu não finalizei essa questão, ainda estou com dúvida, eu vou voltar nela, eu já não olho mais para isso aqui, porque senão toma meu tempo. E eu digo, sempre rever a prova em torno de 2 a 3 vezes, que você vai ter mais chance de acertar. Substituir o ensino regular? Nunca. É parceria, é junto, né? Nós estamos na era da inclusão. Disponibilizado exclusivamente sala de recursos? Não. A sala de recursos seria, se fosse só lá o ensino, seria integração e não inclusão. Volta aqui, é a apesar da gente dizer que aqui no slide ele apaga quando a gente volta, mas voltando aqui onde eu risquei, é o professor especializado. Ele que tem a obrigação de fazer o PEI, tá? Isso é o termo, chama PEI. Todo aluno, quando ele chega, né, com um relatório médico, com um laudo, ele precisa ter a avaliação inicial diagnóstica e ele tem que ter o PEI. Difícil escrever com o cursor. E aí esse PEI que vai falar ali o que o professor precisa fazer para que ele avance dentro das suas possibilidades. A 3 é: leia o excerto a seguir, adaptado do preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A gente não estudou esse preâmbulo, mas vocês vão ver que com o que a gente falou aqui hoje, vocês conseguem. Por quê? Porque tudo que eu disse é o quê? Que a gente tem, com as pessoas com deficiência, eliminar as barreiras. Então, se eu elimino as barreiras, a gente vai ter, não vai impedir a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Então, a partir do momento que eu elimino as barreiras, eles têm plena efetivação dos seus direitos. Então, vamos ver lá. Assinale a alternativa que preenche a lacuna conforme o documento. Antecedentes familiares, o que eu vou perder? Não, realmente o TEA, 98% é genético, 2% que é uma questão que acontece durante a gestação da mãe, de uma mutação. Mas isso não tem nada a ver para eliminar barreiras. Atitudes e o ambiente, disse tudo. Então, como eu elimino barreira? Dando um ambiente acessível, espaço acessível e uma atitude acessível, que eu olho para aquela criança, para aquele adolescente e eu digo, ele pode. Só preciso fazer o quê? Os recursos, acessar o recurso, acessar o currículo. Perfeito, então, certo aqui. Limitações fisiológicas e mentais, quer dizer, eu limito, o aluno é um laudo, o aluno é um diagnóstico, não. A escola ela pode muito, não pode tudo, mas ela pode muito. Legislações pertinentes. Não, a gente não tem problema nenhum nas legislações. As legislações estão todas aí, a questão é colocar em prática. Como eu já disse, né? Nós somos cidadãos de papel, como dizia Gilberto de Menstein. Nós temos as leis, infelizmente, muitas no papel. Traços psíquicos individuais. Aí é o capacitismo. Eu digo assim, o aluno que não consegue, ele que não pode. É a profecia autorrealizadora. Aí eu já vi que esse aí não tem jeito. Então, muitas vezes a gente é chamado em algumas escolas, você vê lá o aluno que parece que não vai acontecer, que nada vai avançar. E você percebe que aos pouquinhos, com o método certo, com a metodologia certa, né, com o currículo, com o PEI, ele consegue. Então, é o B, atitudes e o ambiente para eliminar as barreiras. 4. De acordo com a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, oferecimento de oportunidades de aceleração de estudo. Quem tem direito à aceleração de estudos hoje? É quem mostra que ele tem um avanço na aprendizagem para aquela idade série que ele está. Então, ele tem uma idade série, mas ele está mais avançado. Então, eu posso, dentro da nossa rede de ensino, solicitar aceleração de estudos. Então, eu vou adotar estratégias educacionais que respeitem esse ritmo mais rápido, mais acelerado. Para quem é isso? Então, vamos lá. Deficiência física? Pode até ser. Por quê? Porque se ele for superdotado, ok. Mas não é essa a resposta específica. Lembra lá no livro de dicas que eu falo? A pergunta tem que casar com a resposta. Então, a pergunta casa com a alternativa. Pergunta qual é o meu nome? E eu digo a minha data de nascimento, tá certo, mas não para aquela pergunta. Então, o deficiente físico, se ele for superdotado, ok. Mas não é essa a pergunta. Altas habilidades de superdotação? Perfeito. Ok? Então, essa aqui é meio. Porque eu não sei se esse deficiente físico possa ter alguma altas habilidades de superdotação. TDAH, como eu disse, o TDAH, ele tem um transtorno, mas ele é de aprendizagem, ele não é global, entendeu? Então, assim, você fazendo, às vezes, só uma acessibilidade do espaço, algumas coisas no currículo, você já vai avançar. E muitas vezes acelerar não é o que realmente vai dar certo para ele. Então, não. TDAH, não. Transtorno Global de Desenvolvimento e o TEA. Muitos TEAs têm infantilidade, têm um nível de aprendizagem mais baixo, né, que é a média. Então, não é só para o TEA, mas temos TEA que são de altas habilidades. Temos muito nível 1 com altas habilidades. Deficiência visual e baixa visão. Então, assim, quem seria o específico para acelerar? Que você lê e sabe direto que é. É as altas habilidades de superdotação. Então, tudo isso traz para a gente essa possibilidade. Então, a educação ela é uma possibilidade, essa perspectiva inclusiva que a gente tem que trazer para a educação especial, ela é muito interessante. Então, eu quero agradecer quem ficou até o final. Se vocês gostaram, curtam, compartilham.
se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo até que aula que vocês querem a próxima, tá bom? Então, assim, agradeço muito para que a gente possa avançar bastante na educação e até o próximo. Obrigada.